Olá, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Nós vamos agora estudar como se comporta o classificador Bayesiano no caso multivariado. Então, ao invés da gente ter agora um único escalar, nossa variável aleatória x, nós temos um vetor aleatório x. Então, x é composto por várias variáveis, vários atributos, peso, altura, cintura, e aí vai, naquele problema de classificar entre homens e mulheres, né? Tenho vários atributos. Então, a ideia aqui é particionar o RD, onde D é o número de atributos, em regiões, de modo que eu quero sempre o menor erro de classificação. A principal diferença, então, pessoal, é no que diz respeito ao modelo probabilístico, ao modelo para os dados, né? Aqui, a gaussiana univariada não serve mais. Nós temos que partir, então, para uma gaussiana multivariada. Qual que é a principal diferença, pessoal? São os parâmetros, né? Enquanto na univariada nós temos a média e a variância, aqui no multivariado nós temos o vetor média e a matriz de covariâncias. Tudo bem? Essa matriz eu vou entrar em maiores detalhes a seguir, explicar exatamente o que ela significa, qual tipo de informação que ela codifica, né, em relação aos dados, mas note que a densidade gaussiana multivariada é muito parecida com a univariada. É dada por essa expressão matemática aqui, ó. Então, as densidades condicionais P de x dado ômega j é 1 sobre. Aqui, ó, ao invés de ser raiz de 2π, é 2π elevado a d sobre 2. Por quê? Porque é como se fosse 2π para cada um dos atributos. Como eu tenho d, né, sobre 2 por causa da raiz. Aqui, em vez de ser raiz de sigma ao quadrado, que era a variância, é o quê? É o determinante da matriz de covariâncias elevado a meio. Então, o determinante de uma matriz é um número real. Quando eu tiro a raiz, também é um número. Então, tudo isso aqui, pessoal, é um número. É como se fosse uma espécie de constante normalizadora para garantir que eu tenho uma probabilidade, uma função densidade-probabilidade. ESP, aqui é a mesma coisa. Ó. No lugar da variância ao quadrado aqui no denominador, no caso univariado, aparece quem? O inverso da matriz de covariâncias. E note que aqui eu tenho uma forma quadrática, em termos de x menos μj transposto, sigma j menos 1, que é a inversa da matriz de covariância da classe J, x menos μj. Por que que isso aqui dá um número também? Porque os nossos vetores são vetores coluna. Quando eu pego transposto, aqui, ó, então x menos μj, transposto é um vetor linha. Então, ó, aqui é um vetor linha, aqui é uma matriz quadrada. Pode não parecer, mas é quadrada isso aqui. E aqui é um vetor coluna. Qual a dimensão desse produto? Olha lá, 1 por D por D, D por 1. É 1 por 1. Isso aqui retorna um número também, um escalar. A gente vai ver mais para frente que essa aqui é a famosa distância de Mahalanobis entre o x e a média da classe J, porque ela está ponderada pela matriz, pelo inverso da matriz de covariância. Se isso aqui é identidade, pessoal, se a matriz de covariância é identidade, nós temos o quê? A x menos mi transposto x menos mi é a norma ao quadrado de x menos mi. Então, as coisas ficam euclidianas. Agora, quando aparece essa matriz aqui, nós vamos ver o que ela distorce algumas direções do nosso espaço, fazendo com que 1 metro na direção x seja maior ou menor do que 1 metro na direção y. É como se eu tivesse fitas métricas calibradas diferentes. 1 metro aqui na direção x é um tamanho. 1 metro na direção y é outro tamanho. Tudo bem? Então, veja. Vamos falar um pouco mais sobre a matriz de covariâncias. Essa é uma matriz D por D, onde D é a dimensão dos dados, em que ela armazena as seguintes informações. Na diagonal, como vocês podem ver aqui, ó, sigma 1 quadrado, sigma 2 quadrado,
sigma 3, sigma D. Estão as variâncias de cada um dos atributos. Então, se eu tenho lá peso, altura e cintura e alguma coisa, aqui é a variância do peso, aqui é a variância das alturas, aqui é a variância da cintura. São as variâncias de cada feature. E fora da diagonal, são as covariâncias, que são medidas estatísticas basicamente usadas para medir, eu diria assim, como que uma variável se comporta em relação à outra. Então, a correlação é positiva se aumento numa variável provoca aumento na outra variável. Então, elas estão alinhadas mais ou menos assim, positivamente. Quando eu aumento x1, x2 também tende a aumentar. É óbvio que não é uma relação linear, né? Aqui a gente tem, não vem de pontos. Quando a correlação é negativa, a gente tem uma relação mais ou menos desse tipo. Quando eu aumento x1, x2 tende a diminuir a dependência de uma variável na outra. E quando a ausência de correlação é zero, os nossos pontos eles estão assim na forma de uma bola que não tem uma direção, né? Não tem uma direção, não há correlação alguma. É disperso assim como se fosse uma círculo, assim, uma bola. Tudo bem? Então, essa é a ideia da matriz de covariâncias. Olha quanta informação ela codifica. Tudo bem? Então, olha só. Para cada A ideia é que para cada função de decisão que a gente tiver agora, eu preciso estimar a matriz de o vetor média e a matriz de covariâncias. Tudo bem? Veja, antes de entrar no mérito de como a gente estima essas quantidades aqui, falar um pouco sobre propriedades da matriz de covariância. Primeiro, pessoal, ela é sempre simétrica, ou seja, o sigma 2 é igual ao sigma 2,1. O sigma 3 é igual ao sigma 3,1. Ela é simétrica, sempre. E ela também é positiva semidefinida, no sentido de que todos os autovalores desta matriz aqui são positivos ou igual a zero. Mas, em geral, são todos positivos. Tem autovalores que podem ser tão pequenos que beiram aí, tendem a zero. 10 a menos 10. Pode ter autovalores que é assim. 10 a menos 10. É uma variância, um valor mínimo ali, né? Quase zero. A diagonal, como eu falei, armazena as variâncias. Fora da diagonal, as covariâncias. Dependência entre os atributos. Quanto maior for a covariância, maior um depende do outro. Mais a dependência. E aí, a ideia é, só esclarecendo, há um pouco de confusão por alguns que eles associam essa medida de dependência da covariância com causalidade. Isso é outra coisa, tá, pessoal? Não confundir essa dependência, covariâncias, com causalidade. Não, é outra coisa. Aqui a gente quer saber assim, ó, quando uma aumenta, o que acontece com a outra variável? Ela tende a aumentar? Ela fica igual? Ela tende a diminuir? Tudo bem? Então, aqui, ó, se eu tiver uma gaussiana 2D com o mesmo vetor média, 3, 2, só que com matriz de covariâncias diferentes. Ó. A da esquerda é uma matriz de covariância 25, 9, é como se o desvio padrão aqui fosse 5, o desvio padrão aqui fosse 3, 0 e 0. E a da direita tem 10, 5 na diagonal e 5 e 5, correlação positiva. Olha aqui, ó. Quando eu tenho 0 e 0 fora da diagonal, olha o que acontece. Os meus dados, a minha nuvem de pontos, ela é mais ou menos circularmente simétrica. O desenho pode parecer que não, mas isso aqui, ele está numa elipse, na verdade. É como se fosse uma elipse deitada. A variância no eixo X é um pouco maior que a variância no eixo Y. Veja, o espalhamento no eixo X, ó, o range aqui, ó, é um pouco maior. Então, apesar de ser um formato elipsoide, assim, ele está sem correlação. A elipse está deitada. Ela poderia estar em pé também, se a variância no eixo Y fosse maior que no eixo X. Agora, quando eu tenho uma correlação positiva, 5 e 5, olha o que acontece com a elipse. Ela fica diagonal, pessoal.
Por quê? Porque aqui está dizendo assim, ó, quando um atributo aumenta, o outro também tende a aumentar. A dependência, existe uma certa dependência entre um atributo e o outro. Aqui não. Aqui sim. Então, no caso 2D, pessoal, fica como? Nós temos lá nosso sigma, no caso 2D, sigma 1 quadrado, variância no eixo 1. Sigma 2 quadrado, variância no eixo 2. E aqui, sigma 1, 2, que tem que ser igual a sigma 2, 1, porque ela é simétrica. Então, vamos listar aqui alguns exemplos. Ó. Imagina que eu tenho variâncias iguais e covariâncias nulas. Esse caso, pessoal, a gente chama de as curvas de nível da gaussiana multivariada são circunferências. Então, isso aqui me dá, é uma bola. O desenho pode não estar tão perfeito assim. É uma circunferência de raio quanto? 3, mais ou menos, né? Tudo bem? A variância que vale 3. Então, os dados estão mostrando para mim que eles vão cair aqui dentro dessas bolas. Quanto mais perto aqui da média, curva de nível mais alta da gaussiana. Porque imagine que isso aqui é uma gaussiana saindo da tela, vindo na direção de vocês. Assim, ó. Ela é uma curva do sino que sai na tela. Assim, ó. Então, a gente está cortando ela em diferentes alturas, né? Tudo bem? Quando corta aqui em cima, assim, ó, a gente tem um círculo menor. Quando corta lá embaixo, assim, o círculo é maior. Mas ela é circularmente simétrica. Agora vamos ver um outro exemplo aqui, ó. A sigma 1 é maior que sigma 2. Sigma 1 maior que sigma 2. E não há covariâncias. Aqui, ó, o espalhamento no eixo 1 é maior que no eixo 2. Então, é uma elipse deitada. As curvas de nível dessa gaussiana multivariada são elipses. Tudo bem? Se eu tivesse, no caso, n-dimensional, seriam hiperelipsoides as curvas de nível, né? Tudo bem? Então, aqui, ó, não há correlação. Note que as elipses estão deitadas, né? Ó, estão deitadas. Assim. Agora, e se o sigma 1 for maior que o sigma 2 e eu tiver uma correlação positiva? Olha lá, eu vou ter uma elipse, como era essa deitada, mas agora o que ela fez? Ela tombou, né? Ela ficou diagonal, porque a correlação é positiva. Ao aumentar o x1, x2 também tende a aumentar. Correlação positiva. Agora, se eu tenho sigma 1 menor que sigma 2 e correlação positiva, ora, por que ela está assim? Porque sigma 1 menor, pessoal, é porque a variância ela era originalmente como? Uma elipse em pé, assim, ó. Ela era uma elipse em pé. Como eu dei correlação aqui, na verdade, é negativa, é menos meio, tá, pessoal? É menos meio. Como a correlação é negativa, ela ficou assim. Se fosse correlação positiva, ia ficar do jeito assim, ó, assim. Correlação negativa, ó, ela diagonal para cá. Quando eu tendo a aumentar, quando eu aumento x1, tende a diminuir x2. Tudo bem, pessoal? Então, essas são algumas das propriedades da matriz de covariância. Quem define esse formato das distribuições aqui, ó, é a matriz de covariância. A média, o vetor média, ele define o centroide. Aonde está o centroide? Então, se o vetor média está aqui, eu ia ter uma elipse desse jeito, só que centrada aqui. Tá vendo? O centro de massa é o vetor média. A distribuição, a forma, é a matriz de covariância. Muito bem, pessoal. Então, essa era a ideia que eu queria passar por aqui para vocês, né? Eu vou ficando por aqui. Agradeço a atenção de todos, muito obrigado. E nos vemos em breve com mais um vídeo sobre reconhecimento de padrões. Até mais.